Vivemos em uma época em que muitos, inclusive dentro das igrejas reformadas, tratam a teonomia como algo estranho à tradição confessional reformada. A acusação comum é que os teonomistas estariam acrescentando algo à fé cristã ou defendendo uma abordagem ética e judicial e uma teologia política que nunca foi aceita pela igreja histórica. Porém, será que essa crítica se sustenta? A verdade é que a confissão de fé de Westminster, em seus padrões originais, era claramente teonomista. E o objetivo deste vídeo é demonstrar exatamente isso. Neste episódio, vamos analisar os textos confessionais originais da Assembleia de Westminster, bem como seus catecismos, maior e breve, para mostrar que os reformadores puritanos e presbiterianos do século XVII criam e ensinavam que a lei judicial de Moisés, enquanto contendo princípios de justiça geral, deveria servir de modelo para as nações. O magistrado civil tem o dever de proteger e promover a verdadeira religião. Eles também criam e ensinavam que o governo civil é servo de Deus, responsável diante dele por manter a ordem segundo os padrões da Escritura. E, por fim, a distinção entre lei moral, cerimonial e judicial ou civil não implica o descarte, né, dos princípios civis revelados por Deus. Bem, este vídeo trará evidências a partir de documentos históricos, como os atos da Assembleia de Westminster, a Confissão Original de 1646, a Confissão Escocesa, ratificada em 1647, e a concepção de teólogos como George Gillespie, Samuel Rutherford, Thomas Cartwright, e até os reformadores continentais como João Calvino, todos defendendo a validade duradoura da lei de Deus como norma para a sociedade civil. Vamos também abordar como as alterações posteriores feitas nas confissões de fé, como a versão americana de 1788, foram respostas políticas ao contexto iluminista e revolucionário, não correções teológicas à teonomia dos puritanos. Pois muito bem, para entender como a Confissão de Fé de Westminster reflete os princípios teonomistas em seus padrões originais, é essencial situá-la dentro do seu contexto histórico e teológico. A Assembleia de Westminster foi convocada pelo parlamento inglês em 1643, no meio da Guerra Civil Inglesa, com o objetivo de reformar a Igreja da Inglaterra, segundo princípios mais próximos da Reforma Escocesa e do Presbiterianismo. A confissão foi escrita em um contexto explicitamente cristão e teocrático. A Inglaterra e a Escócia, naquele momento, não concebiam uma separação entre religião e política. O governo civil era entendido como um instrumento da providência divina para promover a justiça, punir o mal e proteger a verdadeira religião. A teonomia, nesse sentido, não é uma inovação moderna, mas uma continuação do que os reformadores criam: a autoridade civil
está debaixo da autoridade de Deus revelada em sua lei. Os teólogos da Assembleia eram influenciados diretamente por João Calvino, que, em suas Institutas, afirma que as leis civis do Antigo Testamento devem ainda ser estimadas e utilizadas, e que os magistrados devem reger a sociedade segundo a lei de Deus. O legado calvinista no pensamento político e legal era claro. A lei de Deus é a base para a ordem civil. A influência de teólogos como Theodore Beza, Heinrich Bullinger, e especialmente dos teólogos escoceses como George Gillespie e Samuel Rutherford, também moldou o conteúdo da confissão. Gillespie, por exemplo, defende abertamente que o Estado deve aplicar os princípios da lei civil mosaica como padrão de justiça. A Confissão de Westminster não era meramente um manual de doutrina para a Igreja. Ela fazia parte de um projeto maior de reformar toda a nação, governo, leis, educação e cultura, segundo a palavra de Deus. A ideia era que Cristo reina sobre todas as esferas da vida. E por isso a Bíblia é a norma suprema, inclusive para o Estado. Não havia dúvida na mente dos puritanos de Westminster de que a lei de Deus deveria governar o rei e o povo. A Confissão de Fé de Westminster, juntamente com os catecismos maior e breve, apresenta fundamentos sólidos para uma cosmovisão teonômica, ou seja, uma visão em que a lei de Deus é normativa não apenas para a vida pessoal e eclesiástica, mas também para a vida civil. O texto original da Confissão, escrito no século XVII, deixa claro que os padrões da justiça civil estão enraizados na revelação bíblica e não em convenções humanas. Vamos aos principais pontos. Capítulo 19, né, que trata da lei de Deus. Esse capítulo é fundamental para o entendimento teonomista da confissão. Ele distingue claramente entre a lei moral, que foi dada por Deus no Monte Sinai e permanece como regra perpétua de justiça, a lei cerimonial, abolida em Cristo, e a lei civil ou judicial, né, dada a Israel como nação, e que deveria ser imitada ou também praticada por outras nações do mundo, né? Todas as nações do mundo. Tem até um trecho aqui, né, da CFW, né, que diz, abre aspas, a essas leis judiciais deu também como corpo político, leis judiciais, que cessaram com aquele povo, não obrigando mais a outrem, senão no que a justiça geral delas exigir. Né? O capítulo 19, se não me engano, é o parágrafo 4. Bem, esta cláusula é um dos pontos mais citados pelos teonomistas. A expressão, né, abre aspas, senão no que a justiça geral delas exigir, fecha aspas, em inglês, Purtertante General Equit Perioff May Require, implica que os princípios morais por trás das leis civis do Antigo Testamento, né, segundo a concepção de alguns, não, de fato, né, de todos os teonomistas, né, dos reformados, especificamente, né, os teonomistas. Essa cláusula, na concepção desses teólogos, né, implica que os princípios morais por trás das leis civis do Antigo Testamento ainda são válidos e aplicáveis. Desde que, na concepção de alguns, é aí que entra, né, a questão, desde que extraídos sob os critérios da equidade geral. Aí entra uma discussão entre
teonomistas de um lado que pensam de uma forma e teonomistas de outros, né? Alguns teonomistas reconstrucionistas vão defender que certos aspectos culturais da teocracia de Israel não se aplicam mais hoje. Bom, alguns autores argumentam que isso é exatamente o que propõe a teonomia, a aplicação da lei de Deus como padrão de justiça, inclusive no âmbito civil, a partir de sua base moral duradoura. Essa questão é essencial para entendermos a compatibilidade entre a Confissão de Fé de Westminster, né, a CFW, e a teonomia, especialmente quando se fala do uso da expressão equidade comum ou princípios gerais de equidade, no capítulo 19, parágrafo 4, que trata da lei judicial ou civil. Bem, o que a confissão está dizendo em 19.4, né? No capítulo 19, no parágrafo 4. O trecho afirma, abre aspas, a lei judicial dada por Deus a Israel, como corpo político, expirou juntamente com aquele Estado e não obriga mais a nenhuma outra nação como tal, embora os princípios gerais de equidade nela contidos sejam de uso comum. Fecha aspas. Bom, essa frase tem gerado diversas interpretações. Para alguns, isso significa que a lei judicial está completamente abrogada. Mas, do ponto de vista teonomista reformado, especialmente seguindo Greg Bunsen, Gary North e os próprios teólogos da Assembleia, o sentido do texto é outro. Bom, o que significa que as aplicações específicas podem variar? Bom, aí entra a questão da forma cultural versus princípio moral. O que a confissão está afirmando é que as formas específicas da lei judicial em Israel, como os procedimentos legais, os métodos de execução, a linguagem jurídica, as formas cerimoniais atreladas, podem variar conforme o contexto cultural e nacional. Mas o conteúdo moral, judicial e normativo permanece obrigatório, pois é a expressão da justiça de Deus. Um exemplo, vamos pegar aqui. Em Israel, um ladrão podia ser obrigado a restituir 4 ou 5 vezes o valor roubado. Êxodo 22. Uma sociedade moderna, segundo, né, a concepção de alguns teonomistas, nem todos os teonomistas concordam, né, 100%, uma sociedade moderna poderia aplicar, né, na concepção de alguns, o mesmo princípio de restituição proporcional, adaptando os meios e processos judiciais conforme suas estruturas civis, tribunais, recursos, penas adicionais, etc. Ou seja, nessa concepção, né, que é defendida por alguns teonomistas e reconstrucionistas, a norma permanece, a forma pode variar. Bem, o termo equidade geral não deve ser entendido como um conceito subjetivo ou vago, como se fosse uma lei natural genérica. Pelo contrário, os teólogos puritanos e reformados da época de Westminster entendiam equidade geral como o princípio de justiça moral inerente à lei de Deus revelada nas Escrituras, ainda que sua aplicação prática pudesse variar em detalhes segundo a estrutura de cada nação. Em uma, é, em uma das suas obras, George Gillespie, por exemplo, escreveu, abre aspas, a equidade geral da lei judicial é a regra constante
para todas as nações, que permanece obrigatória onde quer que seja aplicável. Bom, alguns teonomistas e reconstrucionistas vão dizer que as leis judiciárias específicas dadas a Israel são obrigatórias naquilo em que são baseadas em princípios morais eternos. O que pode variar, né, segundo a concepção deles, são os detalhes técnicos ou culturais de sua aplicação. Bom, Gary North dá um exemplo. A exigência de testemunhas oculares em delitos capitais pode ser contextualizada, mas o princípio de due process e presunção de inocência permanece. O que se ajusta é a forma, nunca o princípio. Greg Bunsen, em Teonomia na Ética Cristã, sustenta que a Confissão de Westminster não rejeita as leis judiciais mosaicas, mas apenas afirma que sua forma, enquanto Código Nacional de Israel, já não está mais em vigor. No entanto, aquilo que elas ensinam como padrão justo, moral e pactual continua válido por meio da equidade geral. Bom, em resumo, a confissão, né, a confissão de fé de Westminster não rejeita a teonomia, mas o que seria, na concepção de alguns, a forma teocrática exclusiva de Israel. Bom, nessa concepção, né, na concepção de alguns teonomistas modernos, as aplicações específicas seriam detalhes próprios da cultura nacional de Israel. Exemplo: cidades de refúgio, método de julgamento por sorte, entre outros. Bem, e os princípios normativos, né, segundo alguns reconstrucionistas ou teonomistas modernos, seriam regras de justiça reveladas por Deus, obrigatórias para todas as nações, conforme sua aplicabilidade. Portanto, a Confissão de Westminster não rejeita a teonomia, mas apenas reconhece que a aplicação da lei pode ser adaptada à forma civil de cada sociedade, desde que não viole os princípios morais eternos da lei de Deus. Bom, no capítulo 23, a confissão, né, vai tratar do magistrado civil, né, do Estado. Bom, o capítulo 23 da CFW é outro texto central. Aqui, lemos que o magistrado civil, né, ou Estado, né, governo civil, é instituído por Deus para o bem público e que tem o dever de manter a piedade e a justiça. Abre aspas. O magistrado civil tem autoridade e é seu dever para conservar a unidade e a paz na igreja, suprimir a heresia e a corrupção de culto, promover todos os meios de graça. Fecha aspas. Esse texto se encontra na versão original de 1646, posteriormente alterada por presbiterianos americanos no século XVIII. Bom, a versão original de Westminster defendia explicitamente que o Estado deveria proteger a verdadeira religião, punir a blasfêmia e apoiar a Igreja. Embora presbiterianos americanos tenham removido ou suavizado essas referências por questões históricas de pluralismo religioso nos Estados Unidos da América, os padrões originais eram teocráticos, como reconhece Rousas John Rushdoony na obra A Natureza do Sistema Americano. Bom, no Catecismo Maior, nós vemos uma questão interessante, né, sobre isso, né, nas perguntas 91 a 98. Essas perguntas
tratam da divisão tripartida da lei, da sua validade contínua. Pergunta 93. É a pergunta, né? É a questão do Catecismo Maior que divide a lei de Deus em moral, cerimonial e judicial, ou civil. A pergunta 95 ensina que a lei moral é de uso perpétuo a todos os homens. E a pergunta 98 define o decálogo como a regra perfeita de justiça. A permanência da lei moral, expressa nos 10 mandamentos, é reconhecida como a base ética da vida cristã e da justiça. A aplicação pública e social da lei moral, inclusive nos termos civis, não é negada, mas pressuposta, sobretudo quando se entende que a justiça geral mencionada na confissão inclui o uso das leis judiciais como modelo de princípios eternos de equidade. Pois bem, a Confissão de Fé de Westminster, em seus padrões originais, não apenas aceita a validade da lei de Deus para a vida pessoal e eclesiástica, ok? Mas também a considera o fundamento para a justiça civil e a ordem social. Ao contrário das leituras modernizadas e revisionistas, influenciadas por formas de pietismo ou da teologia dos dois reinos, os documentos da Assembleia de Westminster refletem uma visão integral da soberania de Cristo, onde não há esfera neutra e todas as autoridades estão debaixo de sua lei revelada. A única alternativa ao governo da lei de Deus é o governo da tirania humana. Embora a Confissão de Fé de Westminster tenha sido escrita por teólogos puritanos com uma clara visão teonômica e cristocêntrica do governo civil, essa ênfase foi significativamente alterada nas versões adotadas por denominações reformadas nos Estados Unidos, especialmente no final do século XVIII e no século XIX. Tais mudanças não foram meramente editoriais, mas representaram uma mudança de paradigma teológico que enfraqueceu ou rejeitou a aplicação da lei de Deus como padrão civil. Com a independência dos Estados Unidos e o desenvolvimento da primeira emenda à Constituição, que estabeleceu a liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado, muitos presbiterianos americanos passaram a considerar impraticável ou indesejável manter as afirmações originais de Westminster sobre o papel do magistrado civil na proteção da verdadeira religião. Isso levou a revisões no capítulo 23, que trata do magistrado civil, removendo ou modificando cláusulas que indicavam que o magistrado civil tem o dever de proteger a pureza do culto, reprimir heresias e promover os meios de graça. Bom, a CFW original, né, de 1646, diz, abre aspas, o magistrado civil tem autoridade e é seu dever conservar a unidade e a paz na igreja, suprimir a heresia e a corrupção do culto. A CFW, revisada de 1788, né, da Presbiteriana dos Estados Unidos, retira a linguagem sobre suprimir heresia e corrupção de culto, limitando o papel do Estado à proteção da liberdade religiosa, da justiça geral. Pois bem, a nova versão reflete não uma leitura teológica bíblica, mas uma adaptação pragmática às condições do novo Estado laico americano.
o que marca um distanciamento da herança reformada original. Bem, as revisões da confissão influenciaram a teologia reformada americana em duas direções principais. Primeira direção, pietismo. A fé passou a ser tratada como algo meramente pessoal e privado, com pouca ou nenhuma implicação política e social. Essa tendência enfraqueceu a cosmovisão bíblica integral da reforma. Segunda direção principal, né? Teologia dos dois reinos, né? Duas esferas. Bem, ganhou força a ideia de que a igreja e o Estado operam em esferas separadas, com a palavra de Deus governando a primeira, mas não necessariamente a segunda, o que contraria frontalmente o pensamento dos puritanos, que viam o domínio de Cristo como abrangente e absoluto. Salmos 2, Mateus 28, 18 a 20. Essa mudança foi um declínio doutrinário profundo, pois afastou a teologia reformada da aplicação concreta da lei de Deus ao mundo real, em favor de um pluralismo que consagra o relativismo moral na esfera pública. Bom, agora é preciso, né, reconhecer a discrepância, né? Agora nós entramos na questão, né, dos teonomistas versus neocalvinistas. Pois bem, os padrões originais de Westminster devem ser preferidos, né? Pois foram produzidos num contexto em que a fé reformada estava em seu auge, comprometida com a soberania de Cristo sobre todas as esferas da vida, incluindo o Estado. A confissão original apresenta um modelo de governo civil fundamentado na revelação especial e não na razão natural ou consenso social. As revisões americanas da Confissão de Fé de Westminster enfraqueceram sua coerência teonômica original. Elas surgiram não por exegese bíblica mais fiel, mas por pressões culturais e políticas do novo Estado secularizado. O compromisso com a lei de Deus como padrão de justiça civil foi trocado por um pluralismo relativista, abrindo espaço para a secularização e o declínio moral da sociedade ocidental. A recuperação da Confissão de Westminster, em sua forma original, é, portanto, essencial para a restauração de uma ética pública cristã, baseada na soberania de Deus e na suficiência de sua palavra para todas as esferas da vida. Embora hoje muitos neguem qualquer ligação entre a confissão de fé de Westminster e a teonomia, a documentação histórica mostra claramente o compromisso dos autores com a validade duradoura da lei de Deus para a sociedade civil. Essa ênfase não era apenas periférica, mas central na teologia dos puritanos britânicos, presbiterianos escoceses e reformadores continentais. O capítulo 19, no parágrafo 4 da Confissão de Fé de Westminster, em seus padrões originais de 1646, é crucial, pois vai dizer, abre aspas, a lei judicial dada por Deus a Israel não obriga mas a nenhuma outra nação como tal, embora sejam de uso comum os princípios gerais de equidade nela contidos. Fecha aspas. Este trecho é frequentemente citado como uma objeção à teonomia. No entanto, teonomistas como Greg Bunsen
explicam que a referência à equidade geral ou equidade comum não nega a obrigatoriedade dos princípios legais mosaicos, mas sim reconhece que as aplicações específicas à cultura israelita podem variar em sua forma, sem anular sua substância moral e judicial. Veja, isso essa concepção do Bunsen se encontra na sua obra Teonomia na Ética Cristã. Além disso, o capítulo 23, parágrafo 3, da versão original de 1646, afirma, abre aspas, o magistrado civil tem autoridade e é seu dever cuidar para que a unidade e a paz sejam preservadas na igreja, para que a verdade de Deus seja mantida, pura e íntegra. Suprimir toda blasfêmia e heresia, e proteger a pessoa e o bom nome de Cristo e sua igreja. Fecha aspas. Esse parágrafo é um testemunho explícito de uma concepção teonômica do magistrado civil, como alguém sob a autoridade de Cristo e responsável por aplicar a lei de Deus na esfera pública. A versão da confissão aprovada na Assembleia Geral da Igreja da Escócia em 1647 manteve integralmente a linguagem do magistrado civil como protetor da verdadeira religião. Isso está de acordo com o Pacto Nacional firmado entre Escócia e Inglaterra. O documento Liga e Aliança Solene, no qual ambos os reinos se comprometiam a reformar a religião segundo a palavra de Deus e o exemplo das melhores igrejas reformadas. Esse contexto histórico mostra que a visão confessional escocesa era Esse contexto histórico mostra que a visão confessional escocesa era inequivocamente teonômica. Palavra difícil, né? Tanto no papel do Estado quanto na aplicação da lei divina como norma de justiça. Bem, George Gillespie, um dos comissários escoceses na Assembleia de Westminster, defende em sua obra Severidade Saudável, reconciliada com a liberdade cristã, que o magistrado deve punir heresias e erros perigosos. Não porque sejam ofensas contra os homens, mas porque são ofensas contra Deus. Ele defende que o magistrado tem dever positivo sob Deus de manter a ordem religiosa cristã, baseando-se não em princípios humanos, mas na lei de Deus. Essa é a essência da teonomia, o governo civil sob a norma da Escritura. Em sua obra clássica, Lex Rex, Samuel Rutherford vai defender que a lei do rei é a lei de Deus e que o magistrado não é o criador da lei, mas seu servo. Para Rutherford, a autoridade civil é delegada por Deus e limitada pela lei de Deus. Ele argumenta que qualquer autoridade que contradiga a vontade revelada do Senhor está agindo ilegalmente. Thomas Cartwright, um dos precursores do puritanismo inglês, defendeu vigorosamente a restauração do modelo eclesiástico e civil do Antigo Testamento. Ele escreveu que a palavra de Deus é suficiente para reger não somente a igreja, mas também o Estado. Para ele, o governo civil devia ser diretamente normatizado pelas Escrituras, inclusive na aplicação das sanções penais da lei mosaica, quando apropriadas pela equidade. Calvino, embora não use o termo teonomia, está alinhado com sua essência. Em suas Institutas, livro 4, capítulo 20, ele afirma que a lei de Deus é a regra da justiça para o magistrado, e não há outra. Calvino via a lei moral e até partes da lei judicial
como válidas em princípio, sendo que as penalidades deviam ser aplicadas conforme o princípio de justiça revelada, e não segundo convenções humanas. Bom, a teonomia não é uma inovação moderna, mas uma expressão fiel da tradição reformada clássica. A Confissão de Fé de Westminster, de 1646, sua ratificação escocesa, de 1647, e os escritos de teólogos como Gillespie, Rutherford, Cartwright e até Calvino apontam para uma visão integral da soberania de Deus sobre o Estado, onde a lei do Senhor é a única norma legítima para o exercício do governo civil. Revisões posteriores e adaptações à modernidade secular não invalidam o padrão original, mas apenas revelam o enfraquecimento da fidelidade bíblica por parte das gerações seguintes. Após a independência dos Estados Unidos, a Confissão de Westminster foi revisada pela Igreja Presbiteriana Americana em 1788, especialmente em relação ao capítulo 23, que trata do magistrado civil. A versão original afirmava que, abre aspas, o magistrado civil tem autoridade e é seu dever cuidar de que a unidade e a paz sejam preservadas na igreja. Que todas as blasfêmias e heresias sejam suprimidas, bem como todas as corrupções e abusos no culto e na disciplina. Essa linguagem foi removida ou amenizada nas revisões americanas, sob pressão do modelo constitucionalista republicano, do princípio iluminista da separação entre igreja e Estado, dando lugar a uma teologia mais pluralista. Muitos presbiterianos modernos, especialmente influenciados por Kuyper, Van Drunen e outros defensores da teologia dos dois reinos, passaram a, primeiro, negar a validade civil das leis do Antigo Testamento. Segundo, reduzir o reino de Deus à esfera eclesiástica e espiritual. Terceiro, aderir a uma ética de base natural ou consensual, em vez da revelada. Isso representou uma ruptura com a tradição calvinista e covenanter original, que via a lei de Deus como padrão eterno e normativo para todas as esferas da vida, inclusive o Estado. Na prática, muitas igrejas presbiterianas modernas rejeitam a lei penal bíblica, defendem um Estado neutro em relação à fé cristã, promovem a separação entre religião e política, como se fosse um valor bíblico, enxergam a teonomia como uma distorção ou extremismo legalista. Isso está em total desacordo com os ensinos de Samuel Rutherford, George Gillespie, John Knox e até mesmo Calvino. Bem, então, os teonomistas contemporâneos, no caso, os reconstrucionistas como Ray J. Rushdoony, Greg Bunsen, Gary North, Kenneth Gentry Jr., David Chilton, Joel McDurman, entre outros, e no Brasil, como o nosso Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, tem buscado restaurar a compreensão original da CFW por meio de algumas frentes principais. Primeiro, o retorno à lei de Deus como norma suprema de justiça. Baseando-se em Westminster 19 e nas Escrituras, os teonomistas afirmam que a lei moral é eterna, universal e imutável. As leis judiciais de Israel expressam princípios de justiça pública que devem ser aplicados por todos os governos. E que a equidade geral não é subjetiva, mas revelada e objetiva. Segundo, restauração da visão cristocêntrica do governo civil.
O governo civil é chamado a se submeter a Cristo, aplicar sua lei e ser servo do bem e vingador do mal. Romanos 13, 1 a 7. Em obediência aos princípios revelados. Afinal, a única alternativa à lei de Deus é a tirania dos homens. Terceiro, restauração do ensino confessional original. Teonomistas demonstram que a CFW original, de 1646, especialmente nos capítulos 19 e 23 e nos catecismos, perguntas 91 a 98, já ensinava que a lei de Deus deve ser aplicada ao governo civil, que o magistrado tem o dever de punir o mal conforme as escrituras, que não há neutralidade moral no governo. Quarto, recuperação da tradição reformada autêntica. Os pais reformadores e puritanos, como George Gillespie, autor da expressão equidade comum, Samuel Rutherford, Lex Rex, Thomas Cartwright, puritano anglicano, e até João Calvino, defenderam a validade da lei de Deus para a sociedade civil, incluindo punições bíblicas, proteção do culto verdadeiro e supressão do mal moral. Bom, os teonomistas contemporâneos ou reconstrucionistas têm buscado aplicar esses princípios em educação cristã com base na lei de Deus, engajamento político confessional, reforma da cultura com base na soberania de Cristo, pregação pastoral que aplica a lei bíblica à vida civil. Além disso, muitos têm proposto declarações confessionais teonômicas modernas, fiéis à Confissão de 1646, como forma de restaurar a visão original dos puritanos e reformadores diante da crise ética e política moderna. Bom, ao encerrar este estudo, somos levados à firme convicção de que a Confissão de Fé de Westminster, em sua forma original e nas intenções dos seus autores, não apenas comporta, mas exige uma aplicação teonomista das Escrituras. Longe de uma leitura anacrônica ou forçada, a teonomia emerge como o desdobramento coerente de uma cosmovisão que reconhece a soberania de Cristo sobre todas as esferas da vida e a lei de Deus como padrão supremo de justiça pública e moral. As evidências históricas demonstram que os autores da confissão, como Gillespie, Rutherford e os demais puritanos, não viam qualquer dicotomia entre fé e vida pública, entre culto e cultura, entre o governo de Cristo e o papel do magistrado civil. Pelo contrário, eles estavam comprometidos com a aplicação prática da palavra de Deus à sociedade, como parte do chamado da igreja, para discipular as nações. Mateus 28, 18 a 20. A revisão e o abandono desses princípios por parte de muitos presbiterianos modernos não foram motivados por uma exegese mais fiel ou por uma teologia mais robusta, mas por pressões culturais, compromissos políticos e uma filosofia moral secularizada. A recuperação da visão original de Westminster, portanto, não é uma inovação, é uma restauração. Assim, os teonomistas de hoje, com fidelidade aos padrões confessionais originais e à Escritura Sagrada, conclamam a Igreja a regressar aos fundamentos. Uma ética revelada, um governo sujeito à palavra e uma sociedade moldada pelo senhorio de Cristo. Essa é a verdadeira vocação reformada. Essa é a missão do movimento da tradição teonomista reformada brasileira. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção. Peço que deixe seu like, sua curtida, deixe seu comentário ou parecer abaixo e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.